Bom dia a todos, bem-vindos, né, a a nova edição, né, a primeira edição do ano do Hora Lapay, e agradeço muito a presença aqui do professor Eduardo Picanso, e todos os demais participantes, né. A gente está aqui com uma plateia bem qualificada, né, vários alunos, pesquisadores e também professores, né, vejo a professora Ilka, o professor Magno, Salete, né, Antônio Marcos, vários, né, muito obrigado pela presença de todos. Eduardo, eu vou só falar algumas coisas aqui, mas vou deixar para você mesmo se apresentar e falar da sua trajetória, porque eu acho que isso é sempre importante para os nossos alunos também, né, conhecer uma trajetória, ver como é que a gente constrói uma carreira acadêmica, a sua é bem sólida, então acho que eu vou deixar por sua conta você mesmo se apresentar, né, mas eu só queria destacar, né, a importância da gente trazer esse tema, né, e da importância de existir uma pesquisa, um grupo de pesquisa como o do professor Eduardo, que trabalha com esse tema que é o empreendedorismo por imigrantes, né, isso acho que todos os fluxos de imigração que a gente teve, não só no passado, mas também recente, foram determinantes, né, para a nossa formação aqui no Brasil, e nós temos muitos brasileiros também fora, o professor Eduardo vai falar sobre isso, e mais recentemente acho que a gente tem né, uma não, talvez várias tragédias na sociedade, guerras, né, que levam a novos fluxos de refugiados, que impactam demais a vida desses refugiados e acho que enquanto sociedade, quanto mais a gente puder se desenvolver para colaborar para o bem-estar dessas pessoas, acho que isso é muito importante. Daí acho que essa temática é essencial. Então a gente está falando, né, de bem-estar de brasileiros que vão para fora, mas também de pessoas que chegam aqui na nossa terra. E um outro ponto que eu gostaria de destacar é a casa, né, do professor Eduardo, né, a Universidade Federal de Fluminense, Federal Fluminense, ela tem, né, o Departamento de Empreendedorismo e Gestão, que se não for o único, é um dos poucos universidades públicas no Brasil dedicada à temática do empreendedorismo, né. Eles têm um curso superior, né, uma gestão tecnológica, né, com foco em empreendedorismo, acho que nós temos poucos no Brasil também, e isso é muito bom para impactar né, todo o nosso sistema de empreendedorismo. Tem uma equipe lá que já vem se dedicando há algum tempo, né, a essa temática. Queria só destacar alguns nomes, né, a professora Sandra Mariano, Saulo, né, o Gabriel, que trabalha muito com a questão das patentes, e inclusive já esteve aqui algumas vezes na UFG, colaborou com a gente, né, né, no nosso programa de iniciação científica, de inovação tecnológica, né, o PBTI, né, então sempre muito colaborativo, né, o Gabriel, além de muito competente na linha dele, né, então é uma equipe muito boa. Bem-vindo, Eduardo, né, muito obrigado pela sua participação aí, estamos todos ansiosos pelas suas palavras, e obrigado, Fernando e equipe, pela organização. Bom dia a todos, bom dia Cândido, Fernanda, demais professores, alunos, servidores interessados. É isso, meu nome é Eduardo Picanso, eu sou professor do Departamento de Empreendedorismo e Gestão da Universidade Federal Fluminense, um dos 9 fundadores, cofundadores do departamento, que aconteceu em 2013, éramos todos do Departamento de Administração, e conseguimos, né, através daí de muito trabalho, de um programa muito sério, implementar o curso, né, tecnológico em graduação em 2012. 2013 começamos, né, a graduação, o departamento, e hoje e anteriormente a tudo isso, um minor em empreendedorismo e gestão, que é um curso sequencial onde qualquer aluno da Universidade Federal Fluminense, de qualquer formação, inclusive técnicos administrativos, podem, né, fazer um curso sequencial de 1 ano em empreendedorismo como uma formação complementar. Na verdade, o minor, a gente pode dizer, foi a base, né, foi a semente de tudo que tem acontecido.
Hoje eu também sou coordenador do MBA Executivo em Gestão Empreendedora. Trabalho junto com Sandra, né, nos MBAs de Gestão Empreendedora ligados à educação. Inclusive, estamos com um projeto bem grande agora, que a gente está trabalhando bastante. E a minha trajetória acadêmica, na verdade, eu sempre digo que o que eu tenho, graças à UF. A UF, eu não só trabalho, eu retribuo o que eu aprendi, o que eu ganhei. Eu descobri que queria ser professor já na graduação de administração, já nos primeiros semestres, né, contato com os meus mestres, contato, né, com aquele ambiente acadêmico. Terminei minha graduação em administração em 1998, fui direto fazer uma pós-graduação em gestão financeira na FGV, depois fiz uma pós-graduação em contabilidade, direto também, sem parar, na UF, contabilidade e auditoria. Iniciei meu mestrado em engenharia de produção também na Universidade Federal Fluminense e terminei minha carreira acadêmica, né, em termos de formação, na minha formação acadêmica na UFRJ, um doutorado em engenharia química. Aí, poxa, engenharia química, mas num processo de gestão e inovação tecnológica na indústria química. Então, fiz um trabalho, né, discutindo os impactos tecnológicos dentro da cadeia produtiva da indústria farmacêutica, o que acaba encaixando dentro, né, da universidade, que cada vez mais pede essa interdisciplinaridade, né? Eu era coordenador do curso de administração em 2013, quando a gente fundou o departamento de empreendedorismo, e larguei mão dessa atividade, né, não por opção, quando eu poderia continuar como coordenador do curso, mas o departamento de administração acho que entendeu que quando a gente estava saindo, a gente deveria assumir cargos só no nosso departamento, e sempre trabalhei nas disciplinas de processo decisório, tem até um livro publicado sobre o tema, e finanças, né? Tomada de decisão, análise financeira, de onde vem aí a minha visão sempre conservadora do empreendedorismo. Eu sempre brinco com os meus alunos de finanças, eu falo assim, eu sou aquele professor que vai tentar convencer vocês a não empreender no curso inteiro, a ver todas as possibilidades de falha, principalmente as falhas financeiras, para que a gente não invista o nosso dinheiro, para que esse risco seja minimizado ao máximo e a gente não corra realmente, né, não dê com a cara na porta. Então, a partir disso daí, né, já saindo um pouco da minha trajetória e falando um pouco dessa trajetória do projeto de pesquisa, e quando foi em 2012, né, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos, mora, né, na cidade de Delray, na Flórida, nos Estados Unidos, e ela é empresária lá, ela tem uma dry cleaning e trabalha também com conserto de roupa, né, eles vão chamar de alteration, vai fazer bainha, costura, acerta aqui, muda tamanho, aperta, essas coisas. E, obviamente, pela facilidade, vocês vão lembrar que naquela época, né, o dólar estava baixo, né, as passagens aéreas estavam fartas, eu tinha, né, não tenho, né, 2 filhas, só que a filha mais velha tinha 6 anos na época, 5, 6 anos, e, obviamente, como toda criança, adora Disney, e eu viajava muito para lá por conta de poder ficar na casa da minha tia, era uma passagem, uma viagem que acabava sendo razoavelmente, eu não vou dizer barata, mas acessível, tá? E, por conta disso, uma vez, eu digo sempre, a base desse projeto de pesquisa foi um programa de televisão, uma vez num hotel lá em Orlando, onde eu mudava os canais e, de repente, via uma pessoa falando em português. E esse rapaz falava assim, não, vem aqui para a nossa loja, aqui você falando o seu idioma, você vem aqui e você pode comprar tudo, e a gente te explica, lembrando que ainda era uma época que, né, as pessoas queriam aprender sobre os produtos, porque a gente vendia câmeras, filmadoras, e não um celular, onde a pessoa chega na loja e fala, iPhone 11, ele não precisa mais falar nada. Antigamente você queria saber o foco da câmera, você queria saber a memória, a capacidade, então realmente era preciso, né, para fazer uma compra interessante lá fora, falar pelo menos um pouco do idioma. E o fato de falar português realmente era um diferencial.
como eu conhecia, né, as lojas americanas, hoje, que todo mundo conhece, Walmart, Best Buy, etc., onde os produtos eram quase a metade do preço das lojas brasileiras, isso me impressionava. Como algumas pessoas preferem comprar na loja que fala português, ao invés de entrar na Best Buy, entrar no Walmart. Hoje em dia, não, as excursões já levam você no primeiro dia ao Walmart, e como eu disse, as compras hoje em dia são muito mais fáceis, você tem o seu celular, você tem os blogs que te orientam, eles mostram até a prateleira que está, se você quiser, né? Os vídeos do YouTube. Então, hoje em dia, realmente é mais fácil, naquela época não era tanto, e eu começava a entender que aquilo era uma ação, de certo modo, predatória. Por quê? Porque, na minha concepção de professor de finanças, a hora que diminuísse, né, a frequência de brasileiros no exterior, provavelmente aquelas empresas iam quebrar. Elas estavam na dependência de brasileiros que dependiam deles. Então, tinha duas possibilidades. Você diminui a frequência de brasileiros, ou como acabou acontecendo, mudança no perfil do consumidor, ou mudança na forma de comprar. Hoje, você, como eu disse, você vai com o celular e você mostra o que você quer para o vendedor, você não precisa necessariamente falar português. E as próprias lojas americanas de Orlando começaram a contratar vendedores que falam português. Então, olha aí, né, aquela visão estratégica que a gente da administração tem e certamente aqueles empresários não tinham. E foi aí que eu comecei a fazer esse projeto, né? Eu fechei o áudio aqui agora, não foi? Nessa apresentação e nesse slide que eu trouxe para vocês, tem algumas fotos da minha última visita literalmente antes da pandemia, foi em janeiro do ano passado, eu estava no Porto, em Portugal, entrevistando alguns empresários brasileiros, né, no Porto, e logo depois que a gente chegou, né, fevereiro, março, fechou tudo, e eu nunca mais... Hoje em dia eu tenho, né, projeto do CNPq e da FAPERJ para poder fazer viagem para o Canadá e para a Alemanha, e simplesmente não posso executar porque eu não tenho como viajar para esses países, o aeroporto está fechado. Então, a gente está se reinventando, né? Então, como eu disse, o projeto começou em 2012. Para quem quiser aí informações, temos tanto a nossa página da internet, mpeinternacional.uf.br, é o canal oficial, onde a gente posta todo o material que a gente produz, todos os artigos publicados, todos os ensaios que eu escrevo, né? Eu estava escrevendo semanalmente, agora parei um pouquinho, vou fazer de 15 em 15 dias, e vídeos também, que eu tenho feito vídeos para o público. Afinal de contas, né, nós estamos aqui num ambiente acadêmico, é fácil a gente entender, né, que a ciência, tadinha da ciência, né, essa ciência que tem sido tão mal usada nos últimos meses, por conta aí, né, de usos ideológicos da ciência, né, ela produz, né, a partir de informações e gera informações. Então, da mesma forma que eu dependo de empresários brasileiros no exterior, né, para poder captar novos dados, são esses dados que eu transformo, a gente analisa e a gente produz tanto teorias e artigos que estão publicados nesse site, quanto material para o público final, devolvendo à sociedade em forma, né, de trabalhos de extensão, de artigos específicos, não artigos científicos, mas artigos, né, de leitura leiga, e também de vídeos, né, em formatos de pílulas, a gente devolve para a sociedade com o maior prazer. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Confesso aqui, hoje em dia me dá muito mais prazer escrever meus ensaios, fazer meus vídeos, do que necessariamente fazer artigo acadêmico, né? Porque eu não sou blogueiro, tá? Meus vídeos são chatos, né? Mas são informativos. Eu não tenho aquela coisa de falar e mexer. Não consigo fazer isso. Eu simplesmente passo o recado. Embaixo aqui está o nosso link também para o Facebook, né? Empreendedorismo Imigrante UF, também onde a gente faz a divulgação do material que é postado, né? Então, a primeira coisa que você faz com um projeto de pesquisa que continua achando inovador, né, que é esse pesquisa de empreendedorismo por imigrantes, é achar o seu espaço. E, de novo, né, até para os alunos entenderem como se faz não só uma trajetória, né, de carreira de professor, mas uma trajetória de pesquisa.
Então, a gente começou as nossas viagens à Flórida, né? Eu coloco entre 2012 e 2014, mas, na verdade, a primeira viagem foi em janeiro de 2013, mas a gente começou a trabalhar todo o processo em 2012, antes, como eu disse, com as observações, né? Esses levantamentos que eu tinha, porque eu já fazia viagens pessoais, familiares, e ia observando algumas coisas. E entre 2012 e 2014, conseguimos fazer algumas entrevistas, né? E uma análise etnográfica. Tive, né, a imensa oportunidade de fazer essas viagens com o professor César Barreto, do meu departamento, que é antropólogo, e sempre que eu começava a buscar artigos e materiais acadêmicos para poder me preparar para a viagem, ele falava assim, espera, primeiro vamos observar o fenômeno, primeiro vamos entender o que está acontecendo para depois buscar uma resposta. Se a gente já começar a buscar a resposta antes de observar o fenômeno, a gente já chega ao campo viciado. E isso é a bagagem antropológica dele, que foi muito interessante para a gente, porque primeiro a gente foi, né, fazendo as entrevistas, observando, gravando, fazendo anotações, e depois das viagens a gente voltava no avião já conversando, a gente fazia reuniões nas nossas salas discutindo e começava a entender um pouco do que a gente estava estudando. É claro que a primeira resposta que você tem, né, o primeiro pensamento que você tem, olha, isso é um empreendedorismo internacional. Então, você vai pesquisar material sobre empreendedorismo internacional e a gente acaba entendendo o fenômeno da internacionalização. Será que é um fenômeno da internacionalização? Nossos primeiros dados mostraram que não. Fizemos até um artigo que saiu publicado na conferência da USASB, que é a sociedade, né, United States Society for Small Business and Entrepreneurship, né, e também escrevemos depois um artigo para uma revista científica que foi em 2014, não vou lembrar exatamente qual foi. E o que a gente mostrava? Quando a gente pegou os nossos primeiros dados, ainda sem grande validação estatística, até porque é uma pesquisa de cunho mais qualitativo, né, e exploratório do que necessariamente uma pesquisa, né, ampla, a gente foi percebendo que, dos respondentes em geral, 67% dos respondentes, todos empreendedores brasileiros no exterior, né, atuavam em ramos diferentes nos Estados Unidos do que no Brasil. Veja bem, a gente não perguntava nem se era o mesmo negócio, se era o ramo era igual. E não, 67%. E aí, bom, vamos tirar extrato, ainda que, como eu disse, não é quantitativo, então não fazemos uma análise, né, de significância estatística, mas é só descritivo. Pegando só os que eram empresários no Brasil, né, porque tinha muita gente que era funcionário público, ou foi cedo demais, foi com a mãe, era estudante, tem esses casos, 69% trabalhavam em ramos diferentes. Aí a gente vai tirar mais um extrato, só os que eram empresários no Brasil e que mantiveram seus negócios no Brasil. Ou seja, pensando na via clássica da internacionalização, ele mantém o seu negócio e internacionaliza. 57% estavam em ramos diferentes. Então, né, realmente, né, a gente teve que rejeitar essa primeira hipótese. O campo do empreendedorismo internacional, o campo da internacionalização, ele se volta muito mais a explicar, né, a expansão das firmas, ainda que do ponto de vista do empreendedor, mas é uma decisão da firma, ainda que do ponto de vista do comportamento organizacional e não necessariamente no comportamento econômico, né, de possibilidades de mercado, ainda assim um movimento, né, de internacionalização, de rompimento de fronteiras. Então, a gente começou a levantar, foi o primeiro material que a gente foi procurar, né, e estudamos sobre os diversos tipos de internacionalização, e, é claro, o que ele vai dizer muito, vai falar muito da questão, né, da mitigação do risco dessas empresas que estão chegando num país novo, com maneiras diferentes de fazer negócio, e com um consumidor que atende de forma diferente,
e a sugestão é que se você inicie esse tipo de plano de internacionalização através de uma estratégia de exportação, e aí você tem as exportações do tipo prospectada e as informações não prospectadas, né? Que seriam isso? Seriam empresas que já escrevem seus sites também em inglês, em espanhol, né? Em outras línguas, e começam a divulgar o que faz nessas línguas para tentar prospectar uma internacionalização, uma exportação. E a outra coisa é aquela, né, internacionalização incidental, que a gente também viu que isso é muito comum nesse campo. Algumas empresas que, de repente, recebem um e-mail com um pedido de alguém que está no exterior, né? E aí você vê, olha, eu consigo atender esse pedido, vai lá, busca as normas de exportação aqui no Brasil, dá para exportar para esse país aqui. E você faz, e acaba que, sem querer, você começa um processo de internacionalização. Então, isso envolve muito a resistência por mudança, esse primeiro passo para a internacionalização, que é o que eu estava falando, né? Fala-se muito de adequações da firma para poder chegar ao mercado internacional, tá? Foi até que um dia, ainda, né, trabalhando para o congresso da USASB, já no segundo ano que a gente estava participando do congresso da USASB, eu recebi um artigo para corrigir, para avaliar, né, sobre Minority Entrepreneurship. E eu, opa, de repente é isso. E comecei a ler, na verdade, ele dizia sobre o empreendedorismo, né, as dificuldades, as barreiras, né, das americanas, né, de cor negra, e para fazer a sua ação empreendedora e todas as dificuldades. E lá no textinho apresentava, entre as referências bibliográficas, ainda falando, né, de maneira geral do Minority Entrepreneurship, falava sobre Immigrant Entrepreneurship. E aí eu, opa, é isso que eu acho que eu estou estudando, né? E aí comecei a pegar, como todo pesquisador, aquela primeira referência, li aquele artigo que os autores citavam e comecei a perceber que ali estava um pouco do nosso caminho, né? É claro que um pouco do nosso caminho, porque ali era só o primeiro artigo. Então, o campo chamado Minority Entrepreneurship estuda essa presença de barreiras, né, que complicam, né, a tarefa do proprietário de adquirir o conhecimento necessário, capitalização adequada da empresa e o acesso ao mercado, né? Então, são empresas geralmente pequenas, e esse é um recorte importante para a nossa pesquisa. A gente começou, né, a entender de uma vez por todas que a gente estava falando, né, do autônomo, né, do autoemprego, a gente estava falando do microempreendedor, do pequeno empreendedor e, às vezes, do médio empreendedor. Dali para cima, não era muito o foco que a gente queria para o nosso trabalho. Isso é importante, é um recorte importante, porque hoje em dia você também tem muitas empresas, grandes empresas brasileiras, se internacionalizando e não era isso que a gente realmente estava interessado em estudar. Começamos a perceber que o estudo envolvia bastante, né, texto na área de economia, na área de ciências sociais e na área de estudos urbanos, principalmente esse último falando sobre o enclave étnico, né, ou sobre os enclaves étnicos e a importância desse enclave para o desenvolvimento de uma sociedade imigrante mais próspera, dentro dessas, né, possibilidades de prosperidade da sociedade ou do enclave étnico, da comunidade imigrante, estava exatamente as ações empreendedoras dos empreendedores imigrantes, né, daqueles que se aventuravam em abrir novos negócios e todos os seus desafios, né? Bom, com o tempo, com pesquisas em outros países, etc., a gente chegou hoje no que a gente tem como a metodologia geral do nosso projeto, tá? Que envolvem duas fases. A primeira fase é uma survey, que é feita à distância, é um questionário, né, um formulário padrão, que a gente só vai adaptando de país em país, né, de acordo com algumas particularidades do país, né? Essa survey foi idealizada a partir de 2 trabalhos acadêmicos. O primeiro foi uma survey brasileira, realizada em Londres, né, com uma brasileira
da professora da Universidade Queen Mary University, lá em Londres. A gente troca algumas mensagens, ela refez a pesquisa dela, né, no ano passado, publicou de novo, né, um novo resultado, uma atualização dos dados, e ela fez uma pesquisa, obviamente, ela mora lá, então ela pôde fazer, né, presencialmente, como se fosse uma espécie de um censo, mas a ideia da survey à distância nos veio através do trabalho de uma pesquisadora argentina da Universidade de Mar del Plata, que ela fez um trabalho com argentinos na Espanha. E ela, através das redes sociais, particularmente do Facebook, ela, segundo ela, conseguiu identificar 2.200 respondentes na survey dela, e depois ela foi para a segunda fase também, fazendo entrevistas não em profundidade, ela fez survey também, mas uma survey específica com empresários, né? E ela conseguiu quase 300 empresários de resposta. Eu achei aquilo o máximo. Começamos a testamos primeiro com brasileiros na Austrália e com brasileiros no Japão, por uma questão óbvia, quando que a gente vai conseguir ir para a Austrália e para o Japão, e se a gente errar, é melhor errar o mais longe possível, porque aí, né, a gente não queima cartucho, como se diz aí no linguajar popular. Então, a gente jogou essa semente, não deu certo no Japão, a survey não andava por diversas razões, mas na Austrália, os brasileiros adoraram e começaram a responder e deram bastante feedback para a gente. Nós tivemos 600 e poucas respostas. No próximo slide eu tenho o número exato, né? Bom, por que a gente faz essa primeira fase aí? Porque, afinal de contas, nós temos que entender um pouco do perfil da imigração brasileira para aqueles países, né? A imigração brasileira é um fenômeno razoavelmente novo, ela começa a se intensificar na década de 80, e ela traz diversas particularidades que a gente também discute ao longo do nosso projeto de pesquisa. É claro que não dá para uma palestra, né, de uma hora a gente abordar todos esses temas, mas realmente o que eu quero chamar a atenção é que interessados no assunto, interessados em imigração, o tópico imigração, tem muita coisa para se estudar ainda, né, dentro desse tema. E, bom, e a imigração brasileira, né, além de ser nova, o Brasil é um país interessante, né? Eu sempre falo que o Brasil é um dos melhores países para estudar a imigração do mundo, porque, afinal de contas, nós vivemos dentro do que eu tenho chamado de síndrome de Gulliver, né? O que é isso? É a sensação do brasileiro, né, de gigante perante a nações que trazem imigrantes para cá, né? E aí você está vendo aí o grande fluxo venezuelano, a gente sempre, né, a gente há algum tempo já tem um grande fluxo de haitianos, de sírios para o Brasil, diversas nações africanas, né, congoleses, senegaleses, né, chegam e continuam chegando no Brasil. Só que o Brasil, né, ele se sente como um pequenino perante grandes nações do mundo. A gente continua mandando muitos imigrantes para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a Alemanha e Europa de uma maneira geral. Então, você consegue ter um estudo de fluxos migratórios, tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. Isso é muito bom para quem gosta de estudar o tema. A segunda fase, que tem a ver com as observações de campo e as entrevistas em profundidade, onde a gente tenta entender um pouco do modelo de negócio, ver se esse modelo de negócio é um modelo particular, quais são, né, os diferenciais que esses negócios têm em relação a outros, quais são as oportunidades e estratégias para esse negócio. Poderemos estudar ainda, não temos, porque o grupo é pequeno, relações de trabalho, relações, né, marketing de pequenas e médias empresas, né, de imigrantes, essa atuação através do Facebook, através de colocar cartãozinho na padaria do outro, e é um marketing muito simples, é um marketing muito amador ainda, então tem muita coisa para ser trabalhada ainda, né? Pode trabalhar a questão de logística para essas empresas, tem uma série de coisas, como eu disse, né? E é por isso que é importante a gente entender, né, do que é realmente a ciência. A ciência não nos dá a resposta imediata que a gente quer.
Enquanto a gente continuar buscando ou brigando por respostas imediatas da ciência, a gente vai continuar só brigando com a mãe, com a tia, com a avó, com o amigo no Facebook, no WhatsApp. Não adianta, ciência precisa de dados. Tá? Então, antes da gente bater palma e falar viva a ciência, a gente tem que se lembrar que nem a ciência se propõe a isso. Ela se propõe a explicar, né, dar a melhor resposta possível. Tá? Então, essa melhor resposta possível depende de dados, depende de tempo. Então, se você quer a resposta conclusiva, infelizmente, da ciência, espere, porque não é tão rápido assim quando a gente deseja ou quanto o nosso sofrimento precisa. Tá? Então, são quase 10 anos e eu digo para vocês, ainda estamos no início da nossa jornada. Ainda sabemos muito pouco sobre o fenômeno do empreendedorismo brasileiro no exterior e até do empreendedorismo de imigrantes, né? Ainda é muito recente. Tá? Então, hoje o projeto, né, em números, está dessa forma. Né? Nossa primeira pesquisa, que foi na Austrália, né, ela teve 608 respostas, e aí vocês vão entender que 600 é um número mágico. Não é um número mágico. A gente trabalha, né, para os dados do Itamaraty de brasileiros no exterior, a gente trabalha com um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4%. E aí dá em torno de 590 respondentes. Então, a gente deixa a survey aberta e os nossos bolsistas ficam fazendo solicitações dentro de grupos de brasileiros no Facebook, né? Também no LinkedIn, e que são as principais redes sociais que a gente consegue identificar a localidade da pessoa. No Facebook, pelo grupo, né? Grupo de brasileiros na Espanha, grupo de brasileiros em Madrid, grupo de brasileiros em Barcelona, brasileiros vivendo na Espanha, tem vários grupos. E no LinkedIn você consegue identificar o país que a pessoa, a cidade que a pessoa diz que está morando. É claro que tem, né? Volta e meia a gente manda uma mensagem para alguém e fala, não estou mais morando nesse país. Tudo bem, a gente se desculpa, isso acontece, mas são as maneiras mais fáceis que a gente tem de localizar. Né? Poderíamos trabalhar com uma margem de erro de 5, dava 350 respostas, mas a gente achou que também era um número muito baixo. A gente se impôs o desafio para trabalhar com a margem de erro de 3 pontos percentuais, que são que os grandes institutos de pesquisa trabalham. Nós deveríamos ser um grande instituto de pesquisa, porque aí já vai para 1.200 respostas e realmente não é fácil conseguir as 600, quem dirá o dobro. Tá? Então, na Austrália, fizemos em 2018 a survey, né? E graças à participação da nossa colega Renata Casado, que é uma brasileira professora da universidade, né, em Perth, de Western Australia, ela fez a observação no ano 19 e fez 22 entrevistas lá, usando a nossa roteiro de entrevista em profundidade. Então, ela fez as entrevistas, gravou no Google Meets, Google Meets não, ela gravou, transmitiu via Google Drive para a gente fez a transcrição e começamos a trabalhar via NVivo o que a gente estava descobrindo nos brasileiros na Austrália. Né? Nos Estados Unidos, a gente acabou não fazendo survey, já tinha muito material sobre imigração brasileira para os Estados Unidos. Entre 2013 e 2016 foram as observações de campo. Nós fizemos 90 entrevistas com brasileiros nas regiões de Orlando, de Fort Lauderdale e de Miami. Também deu, gravando as entrevistas e fazendo nossas análises. Essa primeira nos Estados Unidos também foi um processo de adaptação e evolução do nosso questionário. Né? Nós tivemos, na Alemanha, 654 respondentes na survey e comecei a fazer, nesse ano de 2021, as entrevistas também, mudando a possibilidade, já que eu não estou conseguindo viajar, a gente conseguiu uma rara parceria que nos deu 31 entrevistas via Google Meets, todas gravadas, todas estão sendo descritas, e a gente está trabalhando. A gente tenta sempre pensar num número mágico também de 40, isso é mágico, isso não tem uma definição. Com 31 já dá para escrever bons artigos, mas a gente busca sempre quanto mais, melhor.
Na Bélgica, nós estamos na fase 1, a survey está aberta, inclusive se alguém conhecer algum brasileiro morando na Bélgica, pode mandar aí o link do nosso projeto de pesquisa, que vai ter dentro da página o link para a survey na Bélgica. No Canadá, conseguimos 675 respostas para a survey entre 2018 e 2019. Em 2019, um outro parceiro nosso, lá de São Paulo, né, o Michel Motti Machado, ele conseguiu uma bolsa de pós-doutorado e fez 42 entrevistas por lá, usando também o nosso roteiro. Trabalhamos, já estamos, né, na fase de publicação de artigos. Na Espanha também está acontecendo ainda a primeira etapa, são 243. Na Estônia, graças a também a um parceiro local, o Ricardo Hatz, que é um pesquisador, né, doutorando lá, ele fez 12 entrevistas em profundidade seguindo o nosso roteiro e conseguimos, através da survey, 65 respostas. Que alguém pode pensar assim, caramba, 65 respostas só? Mas, à época, o Itamaraty estimava que tinha 50 brasileiros na Estônia. A gente conseguiu mais do que a estimativa oficial, né? Então, nos Estados Unidos, eu já falei. França, nós terminamos agora a survey, né? 609 respostas, estamos programando para 2022, né? A ideia é entrar com editais agora para fazer a pesquisa, né, na França em 2022. Itália e Japão estão andando, a gente retomou o Japão, né? Portugal, fizemos 667 respostas em 2019, em 2020 eu fiz 41 entrevistas lá no Porto, junto com o meu aluno de mestrado do SCAP, que é o Instituto Superior de Administração e Contabilidade do Porto, né? Ele é a dissertação dele de mestrado, né? Na Suíça, fechamos agora 619 respondentes da survey e começamos agora também online fazer algumas entrevistas, né? Fizemos só uma entrevista, mas já temos algumas agendadas. Isso significa que nós temos uma base de dados de 4.715 brasileiros no exterior até o dia 13 de março e 239 entrevistas com empresários catalogadas. Em 2016, fizemos nosso primeiro trabalho bibliométrico, que foi até publicado na revista Internext, e agora nós estamos finalizando, começamos em 2019, estamos finalizando em uma nova pesquisa bibliométrica com 968 artigos. Essa é grande, ela é pesada, porque o objetivo realmente é ambicioso, é catalogar todos os tipos de empreendedorismo de imigrantes possíveis, tá? Então, agora a gente passa um pouquinho, né? Já apresentei todo o projeto, toda a ideia, o que a gente fez, agora um pouquinho dos resultados, né? Parece um pouco de mágica, mas não é. Tudo isso deu realmente muito trabalho, né? Então, a gente consegue perceber que você consegue estudar o empreendedorismo de imigrantes por 3 óticas, né? A ótica da pessoa, do empresário. Afinal de contas, antes de ser um empreendedor, ele é um imigrante. Ele tem suas dores, ele tem suas particularidades, seus motivos da imigração, sua forma de imigração, se ela é regular, se ela é irregular, o tempo que ele tem no país, a capacidade que ele tem de obtenção de crédito, de falar o idioma, né? Então, tem todos os aspectos de imigração. Quem gosta consegue explicar parte do empreendedorismo de imigrante só com o olhar do imigrante. Tem a nossa área, que é particularmente o que mais nos atrai, que é a área da gestão, a área do empreendedorismo. Então, vai olhar um pouco mais para a cara ou para os aspectos do negócio, né? Então, a gente consegue tentar dar respostas se a empresa é competitiva, se a empresa é pouco competitiva, se ela está bem instalada. Então, todas as áreas de gestão podem contribuir para a melhoria dos negócios ou para a discussão dos negócios de imigrantes a partir dos seus enfoques gerenciais. Também é possível discutir através de uma interpretação multidisciplinar, porque antes, né, além de serem empresários e além de serem imigrantes, eles estão envolvidos numa rede de apoio, né, numa rede forte, numa rede mais fraca. Então, tudo isso também, né, deve ser levado em consideração quando se está trabalhando dentro do empreendedorismo de imigrante. Qual é o objetivo desse slide? Tentar despertar interesses nas pessoas para alguém que simplesmente fala assim, não, esse campo não me interessa, esse campo é um campo só de imigração, esse campo é um campo só de negócios, esse campo é um negócio só, né, de redes, discussões
de proteção ou não. Não, tem muito campo a ser estudado, por isso que eu vou cansar de dizer. Vamos fazer 10 anos de trabalho e a gente ainda está só arranhando, né, as teorias e os estudos do empreendedorismo de imigrantes. Tá? Então, a ideia é que ambos, né, tanto a rede quanto a imigração, dê suporte a bons negócios, porque os bons negócios dão retorno à rede, fortalece a rede e fortalece, né, os imigrantes, dão, acima de tudo, tranquilidade, né, e independência econômico-financeira. Só para vocês terem um exemplo, isso aí saiu há alguns anos no caderno de economia do UOL, é o caso do chefe de cozinha, né, Ayad Abuhard, né, de 26 anos, chegou a São Paulo com R$100 no bolso. Tá? O que ele vai fazer? Né? Ele vai procurar mesquitas, a comunidade árabe, e aí consegue um trabalho. Né? Através dessa rede, para vocês perceberem que a rede faz um diferencial. Através da rede, que era forte naquela cidade, ele consegue um trabalho num restaurante, onde trabalhou por um ano até juntar o dinheiro. E aí tem uma veia empreendedora muito forte. Né? Ele, com recurso, ele compra esse espeto, né, que é essa barraquinha, né, para vender no shawarma, que é o sanduíche típico, né, para brasileiros. Então, ele consegue 80 quilos de carne fiado no açougue para fazer a sua primeira rodada e já no primeiro ano, faturou 1,2 milhão de reais. Tá? É claro que é uma trajetória de sucesso. Dentro da trajetória de sucesso, nós temos muitos casos, né, de dificuldades e, infelizmente, de fracasso, mas o que a gente quer com esse caso aqui é ilustrar um pouco do modelo esperado. O que a gente tenta, né, não para o meio acadêmico, e sim para o meio final, para a nossa ponta final, é dar a capacidade dessas pessoas perceberem que o empreendedorismo pode, sim, ser uma saída para as dificuldades econômicas que ele vem enfrentando. Só para vocês terem uma ideia, quando foi, se eu não me engano, em 2016 ou 2017, foi quando começou a crise, né, financeira mundial. Obviamente, o Brasil achou que não seria afetado, mas foi afetado, e os dinheiros também de financiamento começaram a secar. E o que a gente pensou? Falou, vamos olhar um pouco, então, para o empreendedorismo no Brasil. Já que a gente não pode viajar, vamos tentar entrevistar pessoas, né, imigrantes aqui no Brasil. E tivemos, né, a possibilidade de entrevistar, na verdade, não entrevistamos, nós fizemos uma palestra e uma reunião comunitária com 16 haitianos na cidade de Maricá. E aí, sim, fizemos 20 entrevistas com sírios, né, vendedores de barraquinhas sírios na cidade do Rio de Janeiro e Niterói, Centro, Copacabana, etc. Muito difícil a abordagem, eles muito desconfiados. Não pensem que a abordagem também a brasileiros no exterior é fácil. Essa abordagem, prazer, meu nome é Eduardo Picanço, eu sou pesquisador. Ela é repleta de uma série de dúvidas. Será que eu posso falar? Por que eu tenho que dar entrevista? O que você quer comigo? A gente normalmente gasta tanto tempo de entrevista para, anteriormente, explicar o que a gente está fazendo, né? Por isso que essas entrevistas na Alemanha têm sido tão exitosas, porque é um grupo de brasileiros que já conhece a gente, já vem trabalhando com a gente, né, há mais de 2 anos, e eles estão indicando e dando o seu aval. Não, pode falar com ele, porque eu garanto. E a coisa tem funcionado, tem fluído, e a gente fez 31 entrevistas, diria até eu, muito rapidamente. Né? Então, a gente entrevistou, o que eu estava chamando a atenção para os haitianos, foi uma coisa muito interessante, porque quando a gente perguntava para os haitianos o que eles estavam fazendo, todos eles estavam trabalhando, tá, como mão de obra, né, bruta, seja no SEASA, a grande maioria no SEASA, e algumas na construção civil. E aí eu perguntei para eles, aí eu fui fazer pesquisa, poxa, não é possível, qual é a comida, qual é a cultura, os elementos culturais haitianos. E aí nessa segunda apresentação, né, eu trouxe uma série de fotos de pratos haitianos, de instrumentos haitianos, etc. E fui mostrando para eles, né, caramba, que interessante, e todos sorrindo. É óbvio que eu estava dependendo do meu colega e coautor, professor Roberto Falcão, que fala francês fluentemente. Sem ele, eu não conseguiria interagir muito com o grupo.
mas quando eu perguntei para eles, alguém aqui já fez um prato haitiano para algum brasileiro experimentar? Eles ficaram olhando, eles jamais pensaram que um simples prato de cozinha poderia virar um negócio, sabe? Aí um deles falou, eu fiz uma vez, no aniversário de 5 anos do meu filho. Aí o meu vizinho adorou. Eu falei, será que se você não teria interesse em fazer isso comercialmente? Todos eles arregalaram, por quê? Porque existia uma autoimagem para eles de que eles eram trabalhadores braçais. Então, também é uma coisa interessante a ser discutido do ponto de vista do trabalho, né? Perceber. E aí, claro, plantamos uma semente, né? O projeto não vingou, mas plantamos uma semente. Quem sabe um daqueles 16 hoje está empreendendo, a gente já não tem mais contato. Tá? Algumas teorias que ajudam a explicar, então, para quem gosta, né, também pode explicar o fenômeno à luz das chamadas teorias dos capitais, de Pierre Bourdieu, o capital econômico, o capital social, o capital cultural e humano e o capital simbólico. São as maneiras, né, aspectos que envolvem o empreendedorismo de imigrantes. Tanto a parte, né, do recurso que ele guarda e que ele mantém através das suas ações econômicas, fontes, né, oficiais e alternativas de financiamento. É muito comum em determinadas comunidades étnicas, financiamentos particulares. Isso, por exemplo, é muito comum entre os chineses, né? Você, em vez de precisar ir para o banco, você pega dinheiro emprestado com seu vizinho, você pega dinheiro emprestado com um amigo, etc. Então, não é só o que você consegue acumular, mas é o que a comunidade étnica consegue fazer, né? Surgir em termos de recurso. Capital social, obviamente, a força das relações, o senso de pertencimento, etc. Capital humano e cultural, não só a barreira, o estoque cultural que ele traz, mas também as particularidades, a capacidade dele, né, de falar o idioma, a formação prévia, etc. E o capital simbólico, né, que é a percepção, né, que envolve todos esses outros capitais de uma forma de percepção, né, quanto aquilo representa a representatividade para cada um dos grupos, né. A gente conseguiu também identificar que existem aspectos econômicos e sociais no empreendedorismo de imigrantes, porque, como consumidores, muitas vezes eles preferem itens associados ao país, tanto em termos da utilidade do bem, quanto da representação simbólica. O que é isso? Às vezes ele está disposto, não economicamente, né? Ele esquece o ponto de vista econômico. É mais caro comprar um Guaraná, mas eu vou numa loja de brasileiro comprar um Guaraná, né? Por quê? Porque eu quero sentir a saudade do meu país. E tem o contrário também, né? Às vezes um brasileiro está vendendo açaí, né, na Alemanha, e o açaí na Alemanha vai ser pago em euros, e ele vai fazer a conta em real. Ele vai pensar assim, poxa, lá no Brasil eu pagava R$10 num açaí, agora estou pagando R$60 num açaí. Então, essa questão econômica, ela tem um impacto, mas também tem uma questão muito forte, né, da sensação de estar em casa. Então, não só a utilidade, estou com sede, estou com fome, mas também a sensação de voltar a se sentir no país também. Como trabalhadores também envolvem esse tipo de relação, muitas vezes eles partem para o sacrifício material. O que é isso? É fazer uma opção para ganhar um pouquinho menos, mas trabalhar para os próprios brasileiros ou para os próprios imigrantes, né? Porque, afinal de contas, eles podem falar no mesmo idioma, nada vai ser mal entendido, tudo vai ser às claras. Por exemplo, no caso dos brasileiros, né? Faz muito mais sentido você virar para o seu chefe brasileiro e falar assim, poxa, meu filho hoje está passando mal, posso chegar um pouquinho mais tarde? Provavelmente você não será descontado, mas se você falar isso para um chefe americano, ele vai entender que tudo bem, isso é custo de oportunidade, você está abrindo mão de trabalhar para cuidar do seu filho e o problema é teu. Tá? Então, assim, as empresas, né, nacionais, elas criam regras próprias, elas criam, né, estruturas e relações de trabalho próprias de uma empresa, né, local.
E como investidores, né, muitas vezes os empreendedores internacionais optam pelo transnacionalismo, que é o reinvestimento no país, né, como uma espécie de compensar não só a família que ficou, e de repente é muito comum um empresário que acaba abrindo uma empresa para os seus parentes no país de origem, né, ou aplicam na própria comunidade étnica, como foi, eu disse, o caso dos chineses, também os dominicanos em Nova York, cubanos, são fenômenos razoavelmente comuns, reaplicar na própria comunidade étnica para ver a comunidade étnica prosperar, né? As regras, May, Coutinho, as regras próprias seria a cultura da empresa? Seria a cultura da empresa, tá? Mas isso porque, na verdade, não seriam, né, regras próprias que eu quero dizer, né, não são regras explícitas, né, são regras realmente implícitas da relação, não só cultural da empresa, May, mas da relação da cultura do país. Você leva um pouquinho do Brasil, do que é o Brasil para fora. Você traz um pouquinho das relações chinesas para o Brasil ou para os Estados Unidos, tá? Então, seria não só a cultura da empresa, seria a cultura, né, nacional, que acaba, claro, né, se transferindo na cultura da empresa, sem dúvida. Mapeamos, né, as principais, talvez todas as trajetórias do empreendedorismo, né, de imigrantes no exterior, né, tentando identificar e identificamos as 3 principais motivos de imigração, né, vias, perdão. Eles imigram com perspectivas concretas, são aquelas pessoas que vão porque já têm cidadania, ou têm direito e vão lá tirar a cidadania, ou se casaram com um estrangeiro e estão indo morar, ou estão indo para casar. Então, eles têm perspectivas concretas. Pessoas que saem com vínculo, tanto de empregatício ou de estudo. Claro que a lógica é que essas pessoas falam ou vão ficar um tempo aprendendo a praticar o idioma, e pessoas que saem com situação irregular, né, os chamados ilegais, né? Então, nós temos um tempo onde a pessoa que saiu com perspectivas concretas, ele pode trabalhar e estudar, ele pode trabalhar até a aposentadoria ou voltar para o Brasil, isso é uma trajetória de vida, não trajetória empreendedora, mas se em algum momento, depois de ele trabalhar e estudar, ele resolver empreender, nós temos a trajetória A, e no artigo a gente discute algumas coisas de vantagens e desvantagens da trajetória A. Ele pode chegar e empreender imediatamente, seria a trajetória B, né? E a trajetória C é uma pessoa que termina o vínculo, não retorna, e aí ele pode continuar com visto de trabalho ou sem visto de trabalho. Então, com visto de trabalho, ele decide empreender, né? Trajetória empreendedora ou trajetória de vida. Ele busca emprego formal e vai ficar até quando ele quiser. Mas sem visto de trabalho, ele só tem que partir para um subemprego, ele vai empreender direto. É muito comum que empreendedores imigrantes usem das suas empresas para resolver os seus problemas de documentação. O visto de permanência através do empreendedorismo é uma realidade em muitos países. Então, tem muitos que buscam, quando está sem visto, ele tem visto de permanência, mas não tem de trabalho, ele busca empreender, ou ele busca um subemprego para juntar dinheiro ou continuar na vida até empreender, né? Os que não falam, né, os que saem em situação irregular, a gente tem que separar nos que falam e nos que não falam o idioma. Os que falam têm mais liberdade, porque eles podem buscar subempregos, né, dentro do enclave ou fora do enclave, né? O que eu quero dizer? Existem empresas, sim, estrangeiras que contratam pessoas indocumentadas, só que se nenhuma empresa quer e ele não fala o idioma, ele só tem um enclave. Por isso que é muito comum, quando se cria uma comunidade brasileira em determinada cidade, você vê um aumento da imigração para lá, porque eles se sentem à vontade para imigrar, dado que já tem muito brasileiro naquele lugar, né? Qual é a consequência disso? Que eles estão pensando em trabalhar para os próprios brasileiros, né? Isso é muito comum. Então, depende do tamanho do enclave. Se eu quiser imigrar amanhã, né, para a Tailândia, eu tenho que saber se tem brasileiro na Tailândia, dado que eu não falo a língua local, tá? Agora, se tiver uma comunidade, principalmente se eu tiver amigos, né, parentes que moram lá,
esses podem me dar suporte dentro do enclave, independente do tamanho do enclave. Tá? Então, a gente também escreveu um artigo sobre as trajetórias. E o que a gente tem mais debruçado como professores de empreendedorismo é sobre as oportunidades, né? Hoje, as oportunidades para a gente que gosta de criar frameworks, né? A gente criou um framework envolvendo dois principais focos, né? A afiliação que esses empresários imigrantes têm ou não com suas comunidades étnicas e o mercado-alvo que eles querem atingir. Então, basicamente, a gente viu 4 grupos, né? Os imigrantes que têm ou não têm afiliação à sua comunidade étnica e aqueles imigrantes, empreendedores que querem atingir aos étnicos e aos coétnicos ou aos consumidores locais. Criamos 4 oportunidades de negócio. Aqueles que têm afiliação com a comunidade étnica e querem vender para os étnicos ou coétnicos que vivem nessa comunidade, a gente chama de mercado de nicho étnico. Os que não querem, né, não têm afiliação, mas querem ganhar dinheiro, a gente já chamou isso de negócios, interesses específicos, são questões muito pontuais. E a gente também conseguiu enquadrar algumas chamadas minorias intermediárias, que é um trabalho da Edna Bonacitti, né, dentro desse quadrante. Para a pessoa que tem afiliação à comunidade étnica, mas quer ganhar dinheiro com o consumidor local, afinal de contas, o consumidor local, né, em termos de potencialidade de consumo, ele é sempre maior do que a comunidade étnica, é o chamado mercado de produtos exóticos para o consumidor local. E para aquele que não tem afiliação à comunidade étnica e não quer atingir, né, esse mercado, ele quer trabalhar no mercado genérico local. Tá? Essas quatro oportunidades se manifestam da seguinte maneira. O mercado chamado de mercado de nicho étnico é aquela, obviamente, aquela oportunidade típica para, por exemplo, para quem está sem documentação. Ela não é para, né, ela é para todos, mas tipicamente a gente mais encontra empreendedores sem documentação buscando a sua regularização no país através do chamado mercado de nicho étnico. É muito interessante. Quando a gente foi estudar, por exemplo, a comunidade brasileira em Toronto, no Canadá, a gente foi ver que ela está muito concentrada perto da Dundas Street. Eu já estive lá, já vi, né, antes do Michel fazer a pesquisa por lá. E as empresas brasileiras estão segregadas lá, por quê? Por uma questão muito simples. É lá que se encontra o Little Portugal. Então, é lá que eles conseguem fazer negócios com portugueses que falam português. Isso é muito comum também quando a gente esteve na Filadélfia, né? E um empresário brasileiro falou isso para a gente. Ele falou, olha, ele é dono de um jornal lá brasileiro na Filadélfia. Ele falou o seguinte, olha, aqui na Filadélfia, praticamente todas essas obras que vocês estão vendo aí é feita por brasileiros. Só que tudo subempreitada. Quem ganha empreitada são os portugueses. Eles vêm aqui, eles sabem falar o inglês bem, eles sabem negociar, e depois eles passam para os brasileiros construir. É interessante você ter esse tipo de relação. Né? Então, eu procuro uma comunidade não necessariamente étnica, mas coétnica. Eu vou procurar os portugueses, eu posso procurar os espanhóis, né? Tem uma facilidade de língua, tem uma facilidade de traços culturais. Né? Se a comunidade étnica for significativa, claro que é um ambiente menos competitivo e com demanda, porque as pessoas querem esse mercado de nicho étnico. Ele envolve praticamente 3 possibilidades. Né? O primeiro, no mercado de nicho étnico, é o que a gente chama de empresas com um produto, né, ou serviço sem apelo ético, mas que usam a sua origem nacional para servir essa comunidade com um toque especial. Então, olha que interessante. Quando a gente fala do Mário, da Minas Car, lá em Pompano, na Flórida, né, carro, né, ele é dono de uma agência de carros usados. Carro não é um produto étnico. Tá? Ai, meu Deus do céu. Eu sempre esqueço o nome dele, da Orlando Tickets Online, o Esteves, me esqueci agora o primeiro nome dele. Ele vai ficar chateado comigo, mas tudo bem. Turismo, né, serviços turísticos, não é um produto étnico, mas eles usam a sua origem nacional para fazer vendas do jeito que o brasileiro gosta. O Mário,
da loja de carro, ele vende carro só por indicação, e se você não tiver crédito, que é muito difícil ter crédito nos Estados Unidos, ele te vende num caderninho. Então, olha a responsabilidade e o orgulho de quem está no nome no caderninho do Mário. Afinal de contas, ninguém pode vacilar com aquele caderninho, porque se o Mário parar com aquele caderninho que ele está tomando calote, a nossa comunidade perde o nosso financiamento de carro. Então, você é o cara... Quem chega brasileiro lá, está sem crédito, procura o Mário que ele te ajuda. Você não só faz negócio, mas você vira uma referência na sua comunidade étnica. A segunda é o que lá no exterior os brasileiros chamam de mercado da saudade. Então, são empresas que usam apelo étnico para oferecer bens e serviços no exterior. Churrascaria, padaria, né, loja de produtos naturais brasileiros, vamos vender açaí, vamos vender pão de queijo, etc. São o que a gente chama de mercado da saudade. Estão vendendo muito cachaça brasileira na Alemanha. Conversei com 2 empreendedoras lá que estão bem no mercado de cachaça. Mas essas 2, na verdade, não estão exatamente no mercado da saudade. Elas vão tangenciar o mercado da saudade, mas principalmente elas focaram no que a gente chama de produtos exóticos para o consumidor local, que é o próximo, né? É o terceiro quadrante. E o terceiro grupo, dentro do nicho étnico, são jornais e mídia étnica, né? Então, você pode investir também na mídia étnica, porque você não só atinge a comunidade dando notícia, mas você também atinge, você concentra o empresário, porque você depende do empresário para a impressão desses jornais. Esses jornais são tradicionalmente gratuitos, impressos, tem alguns online, mas a grande maioria é impresso, e ficam disponíveis gratuitos nos supermercados, nas padarias, nas drogarias, ligados a brasileiros, em lojas muito conhecidas pelos brasileiros ou pelos imigrantes, né? Esse segundo quadrante, então, como a gente vê aqui, né? Para empresários que não têm afiliação com a comunidade, mas que querem ganhar dinheiro com ela, são questões específicas. Por exemplo, quando você ia, né, agora está difícil de ir, né? Mas quando se ia em Orlando e via uma loja, um quiosque num shopping vendendo, sei lá, por exemplo, mochilas, né, bolsas, malas, muitas vezes o dono era brasileiro. E ele sequer conhecia a comunidade étnica brasileira em Orlando. Às vezes sequer estava em Orlando, mas ele ganhava dinheiro vendendo para os brasileiros que não só fazem muito turismo em Orlando, como precisam de malas. E aí, na hora que você passa por um quiosque desse, a primeira coisa que o vendedor é assim, querendo escutar o que você está falando. Se você fala português, ele te chama na mesma hora. Eu passei por uma experiência interessante, em frente a uma loja de suplementos, né, alimentares, lá em Orlando, tinha um quiosque de suplementos alimentares brasileiro. E os brasileiros não entravam na loja americana para não ter que conversar em inglês com o vendedor e compravam mais caro em frente, não era do outro lado do shopping, em outro lugar, era simplesmente em frente, né? Então, são, né, empresários. E as middlemen minorities são os donos, né, de lojas de conveniência, farmácia, e que vão adaptando esses negócios aos consumidores étnicos e coétnicos, né? Por ser, né, grandes empreendimentos, esses empresários se afastam da comunidade étnica e vão naturalmente comprando a sua ascensão na sociedade local. Então, ele para de morar, né, no condomínio dos indianos, ele vai morar no condomínio dos americanos, mas a loja dele continua ganhando dinheiro com os imigrantes indianos nos Estados Unidos, por exemplo, né? E aí que é o chamado, né, mercado de produtos exóticos para o consumidor local, para aqueles empresários que têm, né, a afiliação com a comunidade, mas querem vender para quem tem mais dinheiro, que é o local, né? Então, o que você tem? Né? Aí tem muita discussão. Tem muita discussão do empreendedorismo cultural envolvido aí, né? Vender o Brasil para o exterior, vender a imagem do Brasil, produtos brasileiros, etc. A gente vai simplificar com 2 exemplos, né? O que se pode fazer? Você pode pegar, né, algum produto ou serviço popular, ou seja, localmente conhecido ou mundialmente conhecido, como é o caso hoje em dia do açaí berry, né, do açaí, ou do jiu-jitsu, que não é brasileiro, mas a versão brasileira, o Brazilian Jiu-Jitsu, é muito conhecido.
Então, você oferece um produto que todo mundo já associa que o brasileiro é bom para os locais. E aí tem aquela coisa, aquele salão de beleza é de brasileira, vamos lá. Por quê? Porque existe uma consciência coletiva de que o brasileiro, né, os salões brasileiros são bons, né? Então, o consumidor já vai. Né? Outra possibilidade é você ter que desenvolver esse mercado. A gente tenta explicar também essa abordagem aqui através daquela matriz de Ansoff, para quem gosta de estratégia, né? Então, você tem um produto novo, você quer oferecer ao consumidor local. Então, seja um churrasquinho à brasileira, seja um queijo Minas, seja um produto típico da tua cidade, né? E você vai precisar exportar, ou, por exemplo, como é o caso de um colega, né, que vende pão de queijo lá na Alemanha, ele ficou durante 6 meses, ele e a esposa, testando vários tipos de queijo, leite, etc., para chegar ao mesmo gostinho local. Então, por isso que a gente sempre tem que entender que, às vezes, vão ser necessárias algumas adaptações, né, na receita. Está disposto a fazer? Até onde? E aí tem uma discussão, que também é uma discussão muito boa, né, que tem a ver com a cultura, o simbolismo. Está disposto, ou estão dispostos, né, a fazer adaptações? Certamente que o japonês não está muito disposto a vender sushi de Nutella, banana com Nutella no Brasil, mas o brasileiro está. Aí você entra numa sushi história aqui no Brasil, você vê lá, né, sashimi de morango com goiabada e com queijo e com isso, aquilo, e o dono é um brasileiro e o sushi man é um cearense. É isso, é mundializado. Não tem essa coisa. Agora, se você pegar, né, um sushi bar, um restaurante sushi de um japonês, você certamente vai ser levado ao que a gente chama no popular de sushi raiz. Né? Interessante. Eu não posso deixar de contar essa história. Eu sei que a gente já está chegando no final, né? Mas eu tenho que contar essa história. Lá no Porto, em Portugal, entrevistamos uns 5 brasileiros donos de sushi bar. Né? Olha que interessante, né? Brasileiros vendendo comida japonesa para o português. E desses, acho que foram 5 ou 6, eu não lembro de cabeça, mas pelo menos 2 eram sushi man à japonesa. Todos os outros eram sushi man à brasileira. Ou seja, se você quisesse um sushi de banana com Nutella, você poderia encontrar em Portugal, porque, afinal de contas, o sushi era ao estilo brasileiro. Então, são adaptações culturais que aí, gente, olha, tem tanta coisa para se pesquisar que depende muito mais de vocês do que de mim. Eu não tenho a menor condição de abraçar todas essas frentes de trabalho. O último mercado genérico local, né, é aquelas pessoas que não têm afiliação, né, étnica com a comunidade e querem atender o consumidor local, que são, por exemplo, essa aqui é a dry cleaning da minha tia, esse aqui é o meu tio, né, no dia que a gente foi lá. Meu tio é pintor, ele até vende algumas obras. Repara que tem só uma bandeirinha do Brasil, pequenininha aqui do lado da bandeira americana, eles só falam em inglês. É claro que se entrar um brasileiro, eles não vão mandar embora, mas o foco deles é o consumidor local. Por quê? Porque existe uma série de vantagens e desvantagens de atingir o consumidor étnico ou o consumidor genérico local. Tá? O que afasta, né, determinados brasileiros ou determinados imigrantes? Eu vou falar um pouco de brasileiro, né, da comunidade étnica. Primeiro, o trauma com o Brasil e com o jeitinho brasileiro. Tá? Existem 2 tipos de imigração. A imigração, que é a causa atrativa, eu imigro porque eu vi no outro lugar, um lugar legal. Então, tem muitos brasileiros, por exemplo, que vão viajar para os Estados Unidos, vão viajar para a Europa, acham aquilo lindo. Eu sempre, é o lugar que eu achei que eu tinha que viver, eu me identifiquei e querem, me dão um jeito de viajar para lá. E tem a emigração, que é a causa repulsiva. Você não tem mais condição de ficar no seu país, no seu lugar, e você vai para outro lugar. Tradicionalmente, o que a gente tem como causas, motivações de emigração? São guerras, são perseguições religiosas, políticas, são tragédias, como o caso dos haitianos, e por aí vai. No caso dos brasileiros,
aqueles 4.700 formulários que eu tenho, a gente pergunta por que deixou o Brasil. E é triste ver que a gente não deixa o Brasil porque porque contra a nossa vontade. A gente deixa porque a gente não aguenta mais. Porque a gente já sentiu que, infelizmente, o jeito que está aqui não dá certo. E aí o que acontece é que essas pessoas vão para o exterior e tentam fugir da comunidade brasileira local. E quando a comunidade brasileira começa a crescer naquela região, começa a ter um conflito entre aqueles que, por exemplo, foram para a Suíça e decidiram ser suíços, ou seja, serem assimilados, também tem uma boa discussão na área de assimilação cultural, e aqueles que chegam e querem ser brasileiros na Suíça, querem manter parte da sua identidade. E aí começa aquela história, você vem aqui para se dar bem, você vem aqui para dar jeitinho, se você quiser que vem, segue regra, e tem um bate-boca sério que prejudica muito a força dessa comunidade étnica brasileira. O brasileiro é desunido no Brasil, infelizmente ele é desunido no exterior também, na maioria dos lugares que a gente pesquisou, tá? Então, claro que morar numa cidade cosmopolita, né, acaba fazendo que você acaba se afastando da comunidade brasileira, porque você, né, conhece o mundo, você às vezes nem tem tempo de se envolver. O casamento com o cônjuge local muitas vezes te leva a criar sua rede de relacionamento a partir da família do cônjuge e estudos, idiomas universitários, que também leva você a uma rede, se não local, mundializada, porque nas universidades do mundo inteiro tem alunos do mundo inteiro. Então, acaba te afastando de brasileiros, né? Fatores que levam ao mercado étnico. É a saudade das coisas brasileiras, obviamente, o envolvimento que acaba acontecendo com a comunidade brasileira e as chamadas habilidades étnicas. A pessoa que sabe tocar um instrumento, sabe tocar bossa nova, sabe tocar samba, sabe tocar pagode, sabe jogar futebol, sabe, né, uma série de coisas que não são preconceitos, né? São coisas realmente da nossa cultura e que a gente pode ganhar dinheiro, sim, lá no exterior. Isso aí é um trabalho, rapidamente, que vocês entenderem que eu digo, que é o da ponta final, aí já não é um trabalho acadêmico, isso aqui é uma coisa que a gente apresenta para os brasileiros que estão no exterior, é o chamado crescimento orgânico. Por quê? Faça a sua receita em casa. Quer empreender? Faça a sua receita em casa, tá? A gente sempre orienta, porque o empreendedorismo, através da culinária, ele é democrático. Você vai no mercado e você compra e faz. Se você quer vender Guaraná Antártica nos Estados Unidos, você vai ter que importar Guaraná Antártica. Por um sírio vender, né, tapete no Brasil, ele vai ter que importar o tapete. Mas para o sírio fazer esfirra, para fazer comida típica, ele faz em casa. Ou, no caso desses sírios que a gente entrevistou no Brasil, né, a imigração já está tão sedimentada que existe uma fábrica, se eu não me engano, em Jacarepaguá, que distribui as esfirras dessas pessoas. Então, todos eles compram na fábrica. Como eles são, né, co-irmãos, os primeiros que chegam ganham crédito, porque, afinal de contas, como eu disse, é igual o Marco da Minascar. Ganha crédito. Sabe? Nós estamos ajudando, nós estamos empreendendo, mas nós estamos ajudando o compatriota. Então, empreender através da comida é sempre uma possibilidade democrática. Teste os ingredientes locais que possam ser adaptados, farinhas, frutas locais, tempero. Depois, teste com vizinhos. Não só com vizinhos brasileiros, né? Mais próximos. Teste também com moradores locais para saber se está ao agrado deles. Depois, aumente escala. Fazer para 5 pessoas é completamente diferente de fazer para 50 em um restaurante, né? E depois, busque os melhores canais de distribuição. A gente viu que também é muito comum isso. Você começa cozinhando em casa, daqui a pouco a sua cozinha está pequena, você vai adaptar a sua área, um quartinho, uma área externa, vai montar uma pequena cozinha industrial. Daqui a pouco você sai e aluga um espaço. Muitos brasileiros começam, né, com um coworking, com uma cozinha compartilhada, depois que eles vão abrir a sua própria mini fábrica para vender os seus produtos, os seus serviços. Para finalizar, esses eu não vou falar, está dentro daquele mapeamento que eu falei da nossa recente estudo bibliométrico. Ainda temos empresários transacionais, startups de imigrantes, empresários imigrantes tipo Born Globals, tem uma série de possibilidades de estudos
e a gente realmente está só começando. Espero ter ajudado vocês aí com alguma coisa, ter trazido alguma informação relevante, e a gente fica aqui aberto para qualquer debate, perguntas, etc. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Eduardo. Assim, muito esclarecedora, enriquecedora a sua fala. Aí, Fernanda, não sei se você quer moderar o que eu modero, mas eu já adianto, tem uma questão aqui no chat, enquanto a Fernanda assume, professor May, que é sobre, professor Eduardo, é da May Coutinho, né? Ela, num determinado momento, você falou das regras próprias das empresas, né? Essas regras próprias seriam a cultura da empresa. Eu falei para a MEI durante a apresentação, Tá sim. certo. Na verdade, é a cultura brasileira, no caso, entende? E acaba virando parte da cultura brasileira, porque a cultura é absorvida, né? Nós somos brasileiros, nós estamos do nosso jeito, nós temos nosso jeito de relacionar, nós temos nossa pessoalidade, então isso acaba acontecendo. Quando eu pergunto para eles assim, tem duas perguntas que são interessantes, que eu sempre faço, né? É crucial ser brasileiro, sabe? E a gente percebe assim, quem trabalha dentro dessa área de nicho étnico é crucial ser brasileiro. Quem trabalha dentro dessa área de produtos exóticos fala assim, tem maior probabilidade de falar assim, é crucial que o meu funcionário seja brasileiro, sabe? E outra pergunta que é interessante, a gente pergunta assim, o que é mais importante para você? Conhecer na hora de contratar, conhecer do trabalho ou ser de confiança? A grande maioria fala ser de confiança. Porque como o trabalho é razoavelmente simples, como eu mostrei para vocês, né, esse recorte que a gente fez são de pequenos e micro negócios, você não tem nada tão sofisticado que exige uma grande formação prévia, entendeu? Você sabe cortar cabelo? Você pode trabalhar no meu salão. Sabe pintar unha? Você pode trabalhar no meu salão. Então, sabe, são poucas as coisas. É claro que você precisa saber se adaptar aos produtos cosméticos locais. Mas quando umas empresas, né, e umas empresárias, eu entrevistei muita empresária brasileira na Alemanha da área de cosmético, muitas delas já importam os produtos do Brasil. Então, são produtos de empresa beleza brasileira vendidos na Alemanha, oferecidos para as alemães. Interessante. Tá, joia. Pessoal, então tá aberto aí para novas questões, comentários. Eu tenho uma questão para o professor Eduardo, mas vou deixar inicialmente para os participantes, e aí a Fernanda pode ajudar aí na moderação também. Aí depois eu faço a minha, Fernanda. Tá certo, professor. Então, pessoal, aqueles que tiverem interesse, quiserem abrir o microfone, falar diretamente aqui com o professor, mas se quiserem colocar no chat também, fiquem à vontade. Eu coloquei também para vocês o link para aqueles que quiserem o certificado, e preenchem depois os dados, por gentileza. Se vocês me permitem, eu vou inaugurar, então. À vontade, professor. Eduardo, bacana demais essa sua pesquisa, essa sua trajetória. Gostei muito, virando fã aí do seu trabalho. Bacana. E eu vi nessa sua exposição aí, talvez, possibilidades de pensar algumas coisas a partir do que você algumas coisas que você já possuem, que eu acredito que possuem pela sua exposição, e que às vezes dá para trabalhar em sinergias, em cooperações de pesquisa, eu acho que já com o que tem, e talvez com outras coisas que podem avançar associando a isso. Uma delas, eu fiquei pensando assim, eu não sei, né, é a primeira vez que eu estou tendo contato com a pesquisa associada ao empreendedorismo, né, o tema me provocou, né, o fato de a gente estar envolvido num trabalho lá na UF, né, também fez assim, opa, vamos trocar mais, vamos nos permitir conhecer mais. E nesse sentido, uma das coisas da pesquisa que você apresentou, eu fiquei pensando nas barreiras, nas dificuldades. O quanto essas barreiras e dificuldades tem uma questão normativa, uma questão assim de ausência ou limitada atuação do governo brasileiro, entendendo o governo brasileiro no momento da chegada do sujeito lá,
ou seja, porque temos os consulados, temos todo esse Ministério das Relações Exteriores aí que poderia, e normalmente em maior ou menor grau, dependendo do cônsul ou da pessoa que está lá representando o Brasil, eles conseguem fazer um acolhimento que possa facilitar a inserção do brasileiro que está residindo no país lá. Então, esse é um primeiro ponto que eu fiquei interessado, porque como nós somos mais relacionados à questão da administração pública, então perceber o alcance do papel do Estado, ou do governo, seja o brasileiro, ou até mesmo, né, do governo de lá. Mas aí eu vou pegar mais para a nossa praia, né, porque eu não sei o quanto o governo brasileiro percebe essa evasão de divisas de diferentes capitais, como você colocou. Então, nesse ponto, eu vejo um elemento assim muito, muito rico para explorar, e que eu teria interesse também de avançar, ou colaborar, ou buscar aí alunos da graduação em iniciação científica que possa, às vezes, né, porque às vezes você pode ter um projeto, a gente faz a mediação e um aluno de iniciação científica pode pesquisar junto contigo, né, ou com a sua equipe, e às vezes a gente vai criando aí uma rede, né, interessantíssima de formação de pessoas nesse sentido. E a outra questão que aí é uma questão mais pessoal, mas é o que eu vi aí na sua exposição, mas talvez não seja um objetivo nesse momento, ou o que me atraiu também foi a questão da historiografia, ou seja, pensar, porque como eu fiquei olhando para a minha própria trajetória. Eu sou filho de imigrantes que já estão há 160 anos no Brasil e que muitos começaram com o seu empreendimento, no caso lá em Santa Catarina, né? Especificamente, eles se estabeleceram, aí eu falo que foi o meu bisavô, né? Que o meu tataravô, na verdade, ele chegou, mas o filho dele foi empreender. Isso, vamos pegar aí no Brasil República. Ele nasceu no começo do Brasil República e começou a buscar aí com 16, com 15 anos a empreender. E montou um empreendimento muito representativo lá na cidade de Jaraguá do Sul, que coincidentemente Jaraguá do Sul é uma potência em termos de indústrias. Vamos citar a WEG, Duas Rodas e outras indústrias lá que são representativas com o mercado, inclusive internacional. Só que, claro, meu avô foi um empreendedor mais regional, a partir de cultivares locais. E aí o meu bisavô, meu avô continuou o empreendimento, né, aí tem todo o processo de sucessão familiar, e os netos e os bisnetos, na verdade, estão com patrimônio construído lá, mas que o patrimônio construído está sendo requalificado, reutilizado para outras coisas, não para a atividade inicial que gerou o empreendimento. Né, que no caso era vender fécula de batata, vender sagu, que é um produto muito específico, o sagu, né, a gente não pode esquecer que o sagu, assim como outros produtos, né, a sobremesa, né, eles forneciam para a região sul, né, muito grande, tinha marca. Meu avô vendeu a marca, meus pais, enfim, estão com patrimônio lá físico, estrutural dessa história. Fechou, Mário. Seu microfone fechou. Perdão. Então, esse patrimônio está lá e está virando locação. Então, eu fiquei interessado por causa de todas essas mudanças, né, que não envolve mais o imigrante, né, envolve o brasileiro, mas que tem uma raiz aí desse processo. Mas isso aí, assim, eu acho que essa questão da historiografia, essa questão dos imigrantes, né, eu acho que é um outro... Isso até me remeteu, coincidentemente, recentemente eu vi um documentário da History Channel, e a History publicou em 2019, né, divulgou em 2019 aí um trabalho do Brasil dos imigrantes. Aí pegou grandes indústrias recentes. Eu acho que esse caso, aí isso me fez ainda falar assim, nossa senhora, a gente começa a olhar para nós, né, olhar para dentro. E isso, eu acho que essa provocação é interessante. Né, para aqueles que têm interesse nesse trabalho da History, eu estou colocando um link do YouTube aí um dos casos que é da Balduco, né, da Itália. Né, mas enfim, você, assim, a apresentação sua me aguçou por vários motivos, mas essa questão associada ao papel do Estado sobre as barreiras,
eu acho que pode ser um ponto de partida aí. Inclusive, quando você fala do empreendedorismo étnico, aí vai para uma outra vertente que não é necessariamente a gestão mas tem a ver com questões de políticas públicas, da economia criativa. Porque a economia criativa está associando muito a questão étnica e a questão exótica. Quando você fala aquela questão da comunidade, e aí eu começo a perceber, poxa, olha um outro ponto, aí também tem Ministério das Relações Exteriores também, que tem muito interesse nisso, que a gente não está conectando aí, né, a economia criativa. Então, eu vejo dois campos aí que assim, aqui em Viçosa, a gente tem muito interesse nisso, aí, por meio do grupo de pesquisa aqui, mas que eu acho que pode aí trazer aí outros desdobramentos a partir dos dados que vocês possuem. Obrigado. Eduardo, antes da resposta, eu já vou fazer a minha que é rápida e tem algo a ver. Se quando o grupo, né, prospectou, teve esse contato com os imigrantes haitianos e sírios no Brasil, ou outros grupos, e da mesma forma com brasileiros lá fora, se entre os serviços de apoio que essas pessoas recebem do Estado ou de ONGs, né, se entre esses serviços de apoio existe alguma coisa ligada a empreendedorismo, né? E se quando existe, que tipo de serviços de ajuda ligado ao empreendedorismo que esse pessoal recebe? A professora Ilka também levantou a mão. Você quer fazer a pergunta agora ou... E a professora Maria Salete, obrigado. Eu acho que, assim, como é mais ou menos na direção do Magnus, eu gostaria de fazer meus comentários também e minha questão. Bom, primeiro que meus parabéns, né? Eu acho que você está avançando rapidamente, né, no teu campo. Fiquei impressionada aí com a sua capacidade estratégica, né, de alcançar esses sujeitos tão distantes. Parabéns, eu acho muito interessante. E também vejo assim que você pegou uma lacuna interessante, que é olhar o imigrante lá fora, né? Porque eu tenho trabalhado um pouco com o tema, mas nessa perspectiva, e como é a maioria dos estudos, né, de olhar o imigrante no território que a gente se encontra, né? E aí eu achei interessante você trazer essa abordagem, né? Mas concordo também com o professor Magnus, se você puder explorar esse viés, né, de como isso pode trazer de alguma forma algum retorno para nós no Brasil, né? Eu acho que isso é uma questão interessante, né? E eu queria também aproveitar e pedir ao Magnus que depois me passe aí o contato do pessoal dele lá de Jaraguá, porque eu estou fazendo um projeto lá em Santa Catarina com os pequenos imigrantes alemães no território de Santa Catarina, que a gente tem muito trabalho, assim, quando fala de imigrantes que vieram há mais tempo, né? Geralmente focando em grandes empresas, né? Mas a realidade do pequeno é diferente, né? Então, isso é um pouco também aquilo que você está trabalhando, né? Quando você fala da diferença dos estudos de internacionalização, eles são mais focados mesmo, né? Como você constatou, no grande, e nós estamos interessados em saber os sofrimentos do pequeno, né? Eu achei muito bom. Então, assim, né, é só partilhar esse momento, né? Fiquei muito contente, porque saber que tem gente olhando para isso e a maneira como você tem avançado, porque eu, assim, encontrei bastante dificuldade, fiz um trabalho há uns 3 anos atrás com imigrantes de empreendedores de base tecnológica. E aí é um campo mais difícil, né? Porque é mais restrito, né? Eu acho que você poderia também falar um pouco para mim sobre isso, assim, no escopo dos teus casos aí, se você são mais questões de como se colocar no mercado, ou se você encontrou também alguns casos
os mais voltados à inovação e essas questões. Obrigada. Nada, professora. Bom, deixa eu tentar apresentar, né, alguns panoramas e tentar abordar tudo aqui sem me perder, porque eu fiz várias anotações aqui. Primeira coisa, realmente é um grande desafio estudar o brasileiro no exterior, né? Porque, principalmente o pequeno, né, o micro e pequeno brasileiro no exterior. Tem um colega, né, que é um empresário brasileiro lá nos Estados Unidos, e ele trabalha muito com a gente, ele fala sempre uma frase que eu gosto de repetir. Nós somos o segundo maior PIB do Brasil. A gente só perde para o PIB, tá? Talvez de São Paulo. Se bobear, nem de São Paulo a gente perde, que são os brasileiros imigrantes no exterior. O Brasil não faz a menor ideia, né, de como a gente vive, como a gente faz, né, o que a gente gera de riqueza, e isso é verdade, sabe? Eu gosto sempre de chamar a atenção. Isso é uma percepção, não tem dado que comprove, mas se você fizer uma estimativa sem muito esforço, você vai chegar a uma percepção nesse sentido. O Brasil estava, pelo menos estava em algum momento preocupado. Em 2005 foi criada uma CPI, né, mista, né, para falar sobre a imigração brasileira, sobre a diáspora brasileira, ou seja, já entenderam que o movimento de saída lá em 2005 já era diaspórico, né? Era uma grande saída, né? Na época muito mais concentrado nos Estados Unidos e Europa. Hoje, o que a gente percebe através de nossas pesquisas etnográficas, né, que é a pesquisa etnográfica através da internet, a gente consegue identificar que a saída do brasileiro é para aonde é mais fácil emigrar. Então, a gente tem diversos brasileiros que se cadastram em grupos de brasileiros na Dinamarca, na Holanda, na Espanha, em Portugal, no Canadá, sei lá, no Cazaquistão, e aí manda a mensagem padrão. É fácil migrar para aí, dá para trabalhar sem visto, com visto de turista, tenho isso, tenho aquilo. E aí, o que acontece? Você percebe que o brasileiro está querendo sair. E é aquela sensação que a gente tem, infeliz, né, de que realmente não deu certo aqui. Né? A coisa aqui não funcionou. Só para dar um exemplo para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, ó, esse relatório fresquinho aí que saiu esse ano, né, ano passado, com brasileiros na Alemanha. Está compartilhando, vocês estão podendo ver? Estamos. Sim. Tá. Que é o relatório da survey que a gente faz, né? Se você for reparar, em termos de dados, a gente sempre publica, né? Você vai ver que é um brasileiro jovem, um brasileiro produtivo jovem. Você vai ver que, no caso da Alemanha, um jovem, né, prioritariamente feminino, e a gente está até trabalhando com uma professora lá da Unigran Rio, que é a professora Denise, que a gente está fazendo agora algumas outras entrevistas, né, porque, diferente daquele preconceito que vai se criar da mulher brasileira, ela é muito bem graduada, diga-se de passagem. Então, aquele preconceito da mulher que foi atrás de um gringo, isso e aquilo, nananina, tá? Então, vamos mudar esse preconceito com a mulher brasileira aí, vamos criar o conceito real de que a mulher é muito bem formada. Mas isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Nós estamos perdendo brasileiros jovens, bem formados, tá? Universitários. Nós estamos pagando o engenheiro da Alemanha, nós estamos pagando o enfermeiro, né, da Austrália, o médico dos Estados Unidos. A universidade pública tem uma contribuição muito grande em todos esses, né, esses relatórios que a gente tem identificado aqui, sabe? Se a gente for ver, né, quanto tempo, como saiu do Brasil, olha só, essas pessoas pretendem ficar para sempre ou com prazo indefinido. Olha, entendeu?
o que está acontecendo. O governo brasileiro tem consciência disso? Consciência ele tem, afinal de contas, fez uma CPI, né? Está interessado em mudar, aí já é outro papo. A gente sabe que a gente vive num país que a gente tem consciência de muita coisa, mas para a gente querer mudar esse quadro, aí é um outro trabalho, tá? Aí a gente tem que retomar aquele aspecto que eu falei da saída do brasileiro, retomar a mágoa que o brasileiro tem com relação ao Brasil, e talvez até, gente, pode parecer feio, esquisito que eu vou falar aqui, mas até, assim, um senso de ser desertor, sabe? É uma palavra, não é uma palavra legal, mas, sim, por que eu quero dizer? Eu tenho tantas respostas de pessoas que saíram decepcionadas com o governo Lula, quanto pessoas saíram decepcionadas com o governo Bolsonaro. Ou seja, entra um presidente, uma presidenta que eu não gosto, é motivo para eu sair do Brasil? É isso mesmo? A gente viu na mídia artistas que, quando mudou o governo, estão saindo do Brasil, não quero mais saber. Então, essa coisa do sim, eu não sei enfrentar a diferença, eu brigo anos e anos para se criar uma pluralidade, e quando alguém pensa diferente, eu saio do Brasil, sim, isso acontece. Independente se é certo, não estamos aqui para discutir o que é certo ou errado. Isso faz parte da imigração brasileira. Eu saio porque quer saber de uma coisa? Isso aqui não é lugar para mim, eu penso diferente, eu vou para algum lugar que pensa igual a mim. Então, é mais fácil do que a gente continuar no nosso grupo da família e conversar com o nosso tio e tentar chegar a um consenso comum. Em relação à questão das embaixadas, que o professor Magno falou, a gente sempre tenta apresentar nosso trabalho, sabe? E a gente está forçando... Você tem uma ideia, quando eu estive lá no Porto, eu passei muitos negócios brasileiros, funcionam ao redor do consulado brasileiro no Porto. Eu fiquei muitos dias ali. Eu entrava todo dia no consulado para tentar apresentar, porque eu já tinha resposta da Survey com brasileiros em Portugal, e simplesmente não fui recebido. Tá? Eu tive o prazer de ser recebido 2 vezes pelo cônsul brasileiro do Consulado Geral do Brasil em Miami. Fora isso, tento contato, mandei mensagem. Na Suíça, o vice-cônsul adjunto entrou em contato com a gente, pedindo alguns dados, a gente mandou com muito prazer, mas não avança muito além disso, sabe? Então, a gente poderia, sim, dentro daquela estratégia de cada um na sua, sabe? A universidade servir as embaixadas com informação. Hoje você não precisa viajar para o mundo inteiro para dar uma formação empreendedora, né? Você pode simplesmente fazer cursos EAD, né? Fazer um trabalho, porque o que eu sempre falo isso, falta a percepção de que é um tipo especial de empreendedorismo. E aí, como o Cândido falou, a questão dos serviços de apoio. Por exemplo, aqui no Rio tem um serviço, a ONG Cores, que ela trabalha com refugiados e tem lá um aspecto do empreendedorismo. Mas acaba, Cândido, sendo uma coisa assim, muito protocolar. O que é empreender, o que é um plano de negócios, o que é isso, sabe? Porque eles são fortes na questão do acolhimento. Eles realmente têm quartos, né, para as pessoas ficarem, eles têm café da manhã, eles dão suporte, eles criam a primeira rede, eles ajudam para fazer registro, para tirar documentos. Mas essa parte do empreendedorismo, eles acabam pensando assim, muito como se fosse um empreendedor qualquer. Eles não são um empreendedor qualquer, eles guardam uma bagagem cultural que não só pode, deve ser explorada. É o grande diferencial deles, é a grande potencialidade deles, sabe, de ir nessa linha. E eu acho que, às vezes, é isso. A gente tenta ir apresentando o nosso projeto para tentar mostrar que a gente está tendo algumas sacadas, né, numa linha diferente, e que é preciso olhar para esses pequenos e médios negócios de forma diferente, sim. Existem bastantes trabalhos sobre imigração de estrangeiros no Brasil, sabe? Mas é muito difícil atingir o brasileiro que está no exterior. Realmente, o trabalho é muito ousado para conseguir chegar lá na ponta e entrevistar o brasileiro na Alemanha, né? Em Toronto, Estados Unidos, não é mole, não. Não sei se eu respondi tudo, mas...
Não, de minha parte, sim. Parece que a Ilka está aberto. Quer falar, Ilka? Ah, não, Não, tá. esqueci de... Ah, não, sim, alguém perguntou, perdão, Cândido, alguém perguntou alguma coisa na área de tecnologia, acho que foi, não sei se foi a própria Ilka ou se foi o Magno. É, Sim. a gente, o que acontece? A gente acabou encontrando, é um artigo que está submetido até a READ do Rio Grande do Sul, né? Algumas trajetórias emergentes de startups brasileiras canadenses, tá? Particularmente ali na cidade de Toronto, por ser um polo, né, de inovação e etc., você acaba encontrando empresários brasileiros ligados à inovação, né, e tecnologia. A gente fala muito, né, foi até uma resenha que a gente escreveu há pouco tempo, um ensaio, deixa eu ver se eu localizo aqui, que foi um ensaio até do Roberto Falcão, que ele fala da introdução de alimentos no exterior sob a ótica da difusão de inovação do Rogers. Também a gente usa isso, né? Tem usado isso, né? Sobre as dificuldades, né, iniciais, a gente tem usado muito uma teoria do Mix and Embeddedness, do Klusterman. Inclusive, tivemos uma reunião com o Klusterman umas 3 semanas atrás. Ele está interessadíssimo em avançar também, né, as teorias dele. Ele é um autor, né, super conceituado lá fora. Então, estamos fazendo nossos trabalhos, é isso que eu sempre falo, a gente trabalha dentro de oportunidades. Pintou a oportunidade, a gente ataca, e ataca mesmo. Hoje, só para 2021, a gente já tem 7 artigos aprovados, né? O que a gente vai falar sobre empreendedorismo em Perth, na Austrália, um genérico. O que a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, em Toronto, genérico também. O que a gente vai falar sobre o nascimento da comunidade ética na Estônia, né? O que a gente está falando sobre mercados éticos nas dimensões temporais e geográficas, né? Um outro artigo sobre o Canadá, né? Tem um aqui que tem nada a ver, que é o da Rase, e a experiência canadense na perspectiva da imigrante, com alguns outros enfoques, entendeu? A gente tem sempre vários enfoques, a gente tem vários artigos que estão aí, né, em análise, e é isso, a gente trabalha muito por parcerias, né? Pinta um parceiro que quer discutir determinado aspecto, como eu disse, hoje a gente tem o Michel Motti, né, em São Paulo, nós temos a Gislene, que acabou me encontrando sem querer, ela fez uma dissertação sobre a rede síria em Belo Horizonte, lá na PUC Minas, ela acabou me encontrando, eu participei da dissertação dela de mestrado, e acabou virando coautora, participa com a gente. Nós temos o Hatz, lá na Estônia, o Léo, na Alemanha, a Liliana, na Suíça, a Renata, na Austrália, e a gente está, assim, sempre, né, querendo mais e mais, porque, como eu disse, eu não faço a menor questão de ser dono de nada, dono de linha de pesquisa, não, a menor questão de nada, eu faço questão de ver trabalhos crescendo nessa área, porque eu sei que a gente tem muito a contribuir ainda para empreendedores imigrantes. Joia. Eduardo, nós vamos ter que caminhar para o fim, porque é a questão do tempo. Antes da gente fazer o encerramento, eu vou abrir para o Magnus, mas assim, só queria dizer uma coisa sobre o seu trabalho, que eu fiquei muito bem impressionado, e eu acho que um dos grandes problemas, né, e que a gente já conversou muito sobre isso, da área do campo de pesquisa e empreendedorismo no Brasil, é que a gente tem poucos especialistas em determinados assuntos, né? A gente, força de circunstâncias, ou mesmo falta de estratégia ou tempo, acaba que a gente dilui muito os nossos esforços, né? A IOC, eu acho que é um dos poucos exemplos que a gente tem de quem aprofundou no tema, né, e domina, e é uma referência para a gente sobre um determinado tema, que é a questão do empreendedorismo por mulheres. E acho que você, né, agora passa a ser referência, não agora, né, isso você constrói, mas a gente reconhece um outro especialista no determinado tema, que é o empreendedorismo com imigrantes. Acho que é importante a gente ter essas referências sobre determinados temas, né? Parabéns pelo trabalho que você e o grupo, né, estão fazendo.
Magnus, você queria dar um aviso antes da gente encerrar? Sim, obrigado, Cândido, pela lembrança. Agradeço aí a presença de todos, né, nesse momento. Então, estou aproveitando a pedido da professora Daniela, da Universidade Federal de Lavras. Ela está coordenando esse ano a 4ª edição do CIEGEP. O CIEGEP é um simpósio de inovação, empreendedorismo e gestão pública. Esse CIEGEP é um evento gratuito para participação, vai ser online esse ano, vai ser em junho. Eu coloquei até aqui um link do Drive para vocês aqui, que tem informações mais gerais, mas algumas informações vão ser ainda mais divulgadas, e para aqueles que vão participar com submissão de artigos ou resumos associados à questão de inovação, empreendedorismo e gestão pública, ele tem um custo, mas é um custo bem inclusivo. Ela me falou algum valor aproximado de R$50, e que tem registro de SSN, vai ter fast track, algumas revistas, inclusive ela está fazendo aí contatos com a ANEGEP, né, para fazer alguma parceria. Aqui na UFV, ela já acertou com a questão da revista PGS, né, Revista de Administração Pública e Gestão Social, e está aí estreitando alguns laços também com a FUMEC, de Belo Horizonte, que também temos lá uma turma de empreendedorismo, de pesquisadores na área de empreendedorismo, né, não tanto o público, mas que faz interface com algumas questões, que também com as revistas de lá, que é a revista Faces, a revista Pretexto, né, são revistas também que são revistas interessantes, aí com fast track aí que interessa aí estudantes, do mestrado, doutorado, às vezes até da iniciação científica, até professores e pesquisadores, né. Então, esse é um evento aí que ela está buscando parceiros e envolver aí a comunidade que estuda inovação, mas sempre com um pezinho no empreendedorismo, não a inovação por si só. E aí, nesse ano, o tema envolve mais a gestão pública, né? Eles destacaram. Então, se tiver alguma coisa que remete a algo associado à questão pública, vai ser bem-vindo também. Então, fica aí o convite. Ela não pôde estar aqui nesse momento, devido a outros compromissos, mas aí ela pediu, um evento em crescimento, né, eu acho que é interessante aí a gente também ter essas oportunidades mais inclusivas também, né, mais acessíveis, e nesse momento ela está sendo ofertada online, né, porque ela nunca foi ofertada online. Então, essa eu acho que é uma outra oportunidade de aproximar redes, e lá em Lavras, eles também têm um grupo de pesquisa com essa finalidade, com esse interesse, que é um núcleo de estudos de inovação e empreendedorismo no setor público. Então, além daquele que tem aqui na UFV, né, de gestão, do núcleo de administração de políticas públicas, que tem essa linha de atuação em inovação e empreendedorismo no setor público, lá eles também têm, isso é bacana, porque às vezes a gente tem dificuldade de conversar com os pares para poder avançar, né? A gente se sente, às vezes, uma ilha, né? Uma ilha, às vezes, de promissora, mas que às vezes não consegue estabelecer pontos, porque não consegue achar as outras ilhas, né? Mas é isso, obrigado. Obrigado, Magnus. Antes de devolver para a Fernanda, então, fazer o encerramento e avisos finais, Eduardo, você, alguma palavra final? Quer fazer o fechamento? Só agradecer a oportunidade, dizer que a gente eu postei o site do projeto, meu e-mail, se a gente quiser, quem quiser continuar desenvolvendo qualquer bate-papo, né? Estamos sempre abertos, a gente precisa de parceria, a gente, né, na questão de estar procurando, a gente está sempre procurando parceria, e só assim a gente consegue desenvolver. Eu continuo não me achando especialista de empreendedorismo de imigrantes, porque eu ainda estou estudando, ainda tem muita coisa para abrir nesse campo aí. Tá? Mas é isso. A primeira boa característica de um especialista e pesquisador é se achar não especialista, significa que ele vai continuar investigando. Fernanda, obrigado, Eduardo. Fernanda, com você. Então, agradecendo, professora, a sua fala, foi realmente muito enriquecedora, acho que não só para mim, para todos aqui, né, compartilhamento da sua experiência, da sua vasta experiência já a respeito do tema, nas pesquisas, com o grupo, né, que vocês atuam, e desde os primeiros contatos que eu tive, com textos que vocês publicaram, com artigos, já me despertou interesse, né, pelo tema, e como o professor Cândido adiantou, no início comecei a estudar, eu, né, estou ainda no início do doutorado, mas com certeza, até com essa fala de hoje, o interesse só aumentou. Então, agradecer também
especialmente por isso e pela participação no evento, e convidar todos, né, que participaram, agradecer também pela presença de todos e convidar para a próxima edição do Hora Lapei, que acontece dia 14 de abril. O tema é Competências para Inovação no Setor Público, com o professor Antônio Isidro, da UNB. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, com toda a programação do primeiro semestre desse ano, né, então nós já temos lá com os links, são todos convidados. Então, novamente, muito obrigada a todos, e esse vídeo, posteriormente, será publicado no nosso canal também, caso queiram consultar novamente. Obrigada, pessoal.